plural. Substantivo masculino. Classe gramatical que expressa a quantidade, mais de um. Mais de um. Emprega-se em vocábulos que são variáveis. Artigos, adjetivos, pronomes, verbos e substantivos. Opondo-se geralmente ao singular, o único. Plurais, o próprio plural. Neste mês, o podcast Pais Pretos vai falar sobre as paternidades plurais, que por suas singularidades se mantêm reconhecidamente anônimas. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de falar que assim que eu soube que seria pai, lá ainda em 2018, eu comecei a procurar informações sobre paternidade e aí encontrei o coletivo Pais Pretos presentes. Se eu não me engano, na época ainda tinha 3.000 pessoas, alguma coisa assim, 5.000, alguma coisa assim. E encontrei o podcast Afropai e fiquei muito feliz assim de poder encontrar conteúdo, apesar de pouquíssimos, né? E vocês melhor do que eu sabem o quanto a gente o quanto falta conteúdo para nós pais e principalmente pais pretos, de acordo com a nossa realidade. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de verdade. Vocês contribuem muito na minha paternidade, nessa tentativa de ser um pai melhor. E, bom, vamos lá. Pensando numa realidade alternativa, né, onde o quilombo mais conhecido e o maior do Brasil prospera ainda hoje, eu gostaria de saber de vocês. Quem seriam vocês no quilombo dos Palmares? Pode começar com o Caio. Rapaz, que pergunta difícil. Quem eu seria no quilombo dos Palmares? Eu acho que eu seria uma pessoa que tentaria sempre conciliar todas as pessoas que estão ao meu redor e... É o Centrão. Não. Centrão é você aqui, meu amigo. Aqui, eu não tô de vermelho à toa. A questão é a seguinte. Dentro de um quilombo, você tem que manter, né, os ânimos, a ordem, as várias características diferentes de cada pessoa. Só que você tem que manter tudo isso em ordem, né? Eu tentaria fazer isso. Acho que esse seria... É meio pretensioso falar isso, mas eu acho que eu tentaria sempre manter o equilíbrio entre os que estão ao meu redor. E você, Leandro, liberalzinho da mesa? Não, eu seria com certeza o cientista, né, gente? É isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. Eu seria a pessoa que iria pra frente de umas pedras para poder desenhar umas coisas, desenhar no chão, usar alguma coisa, inventar para poder ver se alguma coisa ia pra frente no Brasil, que o Lattes, né, apaga tudo e a gente perde Cinemateca e perde Lattes e não tem mais nada. Então eu seria essa pessoa que me disporia a pensar formas diferentes de enxergar o mundo, para ver se a gente conseguia, não porque ninguém aguenta bater o tempo inteiro, mandar, assim, ninguém aguenta lutar, fazer guerra o tempo inteiro, não. Tem umas horas que a gente só quer chegar em casa, assistir uma Netflix e tá bom demais. E eu seria a pessoa que pensaria em formas alternativas de seguir a luta, que não fosse somente na guerra. Um pouco de estratégia, um pouco de novas técnicas, novos apetrechos, seria a minha área. Nossa, acho que eu seria, nossa, gente... Acho que isso daria muito certo pra mim, mas é isso. Próximo, Vitor. Bom, eu normalmente faço essa pergunta e eu não consigo refletir,
o quanto o que eu seria, né? Porque de fato é reconstruir, se refazer, se enxergar nesse lugar de muita prosperidade. Então, eu acredito que eu seria algo relacionado à comunicação. Não exatamente locutor, mas algo que pudesse passar mensagem através do planejamento ou mesmo da voz, mas que pudesse falar sobre os planos que nós temos, sobre os caminhos que a gente pode ir, enfim, dar voz ao que a gente quer como um todo. Porque é o que eu amo fazer, apesar de hoje trabalhar numa área muito específica, mas eu sempre me vejo voltando para a comunicação, e eu acho que é o caminho que eu tenho que seguir. E eu serei, acho que nesse quilombo que a gente já está montando, que a gente já está fazendo hoje, não dos Palmares, mas um quilombo ainda maior e universal. Bom, manda aí, Lucas, o que você seria? É engraçado a gente pensar e responder isso, né? Eu fico marcado, cara, da vez que uma pessoa respondeu pra gente que ela seria da cozinha, que ia cozinhar, queria fazer a comida pra galera. Eu falei, caraca, interessante, porque ninguém se coloca nesse papel, né? Eu acho que eu me colocaria no papel de coringa, assim, né? Eu ia querer me envolver um pouco com tudo, sabe? Parte da criatividade, se tivesse que cozinhar, tivesse que pescar, tivesse que conversar. Eu acho que eu me imagino um pouco nessa pegada, assim, meio assim, dá pra fazer isso aqui? Dá pra ajudar nisso aqui? Eu acho que eu ia querer ser um pouco coringa nesse sentido. Então, acho que para colaborar com todo mundo, como eu sou curioso, sou meio doido, assim, meio atrevido, acho que eu ia me envolver um pouco com tudo dentro desse quilombo. Bom, Humberto, o que você seria? Eu acho que um pouquinho de tudo aí que vocês trouxeram, na verdade, né? Porque tem muita da coisa da comunicação, de agregar também, como o Lucas estava falando. E eu acho que é isso, né? Uma curiosidade muito grande que sempre me motivou. Ela me fez estar sempre em contato com o diferente, né? Não é à toa que hoje o coletivo tem tudo quanto é vertente. A gente tem aquela galera esquerda, né? Radical, tem a galera comunista, tem a galera que se declara panafricanista, turma que se declara até de direita, né? Tem os pretos de direita lá no grupo dos pais, enfim, eu acho que... E centrão aí... isso, tem a galera isentona também, tem todo mundo ali, o liberal, e eu acho que isso é um retrato do que eu sou, assim, eu sou essa capacidade de dialogar com todo mundo, inclusive com quem até me repele, eu acho que é do jogo, sabe, essa abertura, porque isso faz a gente poder crescer. A gente consegue, assim, tá aberto, sabe, ao diverso, e daí surge uma pluralidade e uma riqueza tão grande que hoje permite a gente dialogar com tudo quanto é tipo de gente, sabe, e de possibilidades também do próprio paternar, né? Por isso que eu falo que eu tô sempre aprendendo no coletivo. Eu acho que isso acontece por isso. Eu só consigo aprender sempre com as pessoas porque elas são completamente diferentes de mim. Que eu conheço muita gente que só tem amigos semelhantes, né? Parecidos com elas, porque só conseguem se relacionar com iguais. E o que faz da minha vida uma coisa tão bacana, assim, que eu gosto tanto, é essa capacidade de estar lidando o tempo todo com pessoas das mais diversas orientações, pensamentos, ideias. Então, eu seria essa figura do agregador, sem dúvida alguma. Pô, que massa. Depois que a gente pergunta para alguém o que essa pessoa poderia ser no quilombo, eu fico bobo, assim, porque eu vejo que a gente está montando, né? Como o Lucas falou, já teve cozinheira, já teve o escritor, enfim, o pescador, sempre tem alguma coisa, e é isso que forma uma sociedade, né? Eu acho incrível, assim, eu gosto bastante dessa pergunta, apesar de sentir uma profundidade muito maior do que a gente pode até responder aqui, né, nesse primeiro momento. Bom... É a coletividade, né? A gente sempre vive falando essa questão, né? Que para poder criar uma criança, a gente precisa de uma comunidade inteira, né?
Então, se a gente tiver cada pessoa nesse papel aí, com certeza a gente está criando da maneira certa, né, a nossa comunidade. É verdade, né? Com esse olhar maternal e paternal, cruzando todas essas outras funções nossas, né? Tipo, não precisa estar o pai presente lá para estar cuidando da criança, né? Todos sejamos esses pais dessas crianças. Bom, já que a gente começou já a entrar no assunto, no tema do nosso episódio, eu queria saber de vocês, e acho que é mais uma pergunta muito, muito especial, assim, porque para cada um tem um significado. Acho difícil a gente falar tudo a mesma coisa, porque a paternidade toca num ponto muito delicado em cada um de nós, que o que é, né, ser um pai preto para vocês? E aí eu gostaria de começar novamente pelo Caio. As perguntas já começam difíceis comigo, né? Mas tá bom. Ok. Eu acho que ser um pai preto, a minha experiência ela já começa ligeiramente diferente, né? Já que eu sou um pai preto em outro país, né? Então ela começou em outro país e eu não sei o que é ser um pai preto no Brasil. Eu sei através do meu pai. Mas eu acho que você ser um pai preto é algo meio que libertador e amedrontador ao mesmo tempo. Porque é libertador porque você escolhe ser um pai, você defende a sua criança, né? Seus filhos, você defende toda uma ideia de criar um mundo melhor, um mundo que provavelmente já não te tratou muito bem na sua vida. E é assustador você pensar que o seu filho possa passar por as coisas ruins que você passou por ser negro. Só que é inspirador que você possa ensinar para o seu filho a enfrentar o que você não conseguiu enfrentar, o que você não tinha conhecimento para enfrentar, ou que você analise que enfrentou de maneira errada na sua criação, né? Na sua vida. Então, é como você passar por um desafio através de outros olhos, pelo mesmo desafio que foi a sua vida, né? Só que agora com novas ferramentas. É você dar as ferramentas que você conseguiu com o tempo para enfrentar todo tipo de adversidade, racismo, né, e desigualdade. Você dá essas ferramentas para o seu filho e você consegue ver, você vai conseguir ver, ou pelo menos espero conseguir ver isso com o meu pequeno, que tem 3 anos hoje, né? Você vai conseguir ver ele enfrentando o mundo com um olhar diferente, com mais ferramentas, mais força e espero que com menos preconceito, né? Então é esse misto de desafio e esperança. Eu acho que isso é ser um pai preto. Difícil, né? Bom, então vamos, Leandrão. Olha, o Caio é muito filosófico, muito profundo, né? E aí ele tem essa pegada, assim, sempre muito profunda. O Caio a gente tem que fazer um quadro no Afropai que é assim, frases do Caio, porque o Caio ele tem esse potencial assim de falar coisas assim bem impactantes, sabe? Mas é realmente, eu acho que é isso mesmo. Boa parte do que o Caio falou, eu concordo com ele. Mas para mim ainda tem uma outra coisa, que para além disso de viver a partir daquilo que eu aprendi, eu acho que a gente tem que
dar muito mais a cara a tapa, se aprofundar muito mais em abrir um monte de barreira, dando soco, pontapé, é viajar para outro país, é conhecer novas pessoas, é entrar em universidades que não eram direcionadas para a gente. É isso, eu não consigo enxergar um ser humano que esteja apartado da sociedade. Eu sempre entendo que para eu poder ser um pai preto, eu preciso estar em todos os espaços, eu preciso conquistar todos os espaços, a minha voz precisa ser ouvida, eu preciso aparecer, eu preciso me colocar presente em todos esses espaços, porque para o meu filho, obviamente que o impacto vai ser direto, porque ele está comigo, ele está vivenciando isso de alguma forma, vai chegar um momento onde ele vai ter conhecimento aprofundado do que o pai dele está fazendo. Mas é aquela história de que para outras crianças talvez isso seja o que desperta. Isso seja o que faz assim, olha, é verdade, tem um homem preto ali fazendo, que agora é doutor em relações internacionais, e será que dá para a gente poder fazer isso também? Será que dá para a gente estudar? Será que dá para ginasta, como a Daiane dos Santos falou, na vitória da Rebeca? Agora pessoas pretas podem ser ginastas? Será que dá para poder jogar handball? Será que dá para poder fazer canoa? Será que dá para poder fazer um monte de coisa que antes não era? Então, na minha visão, ser um pai preto é estar presente na sociedade e abrir espaços que antes não existiam. Concordo muito com tudo que o Caio falou. Entendo que o Caio é muito mais profundo do que eu, mas eu sou, assim, muito mais jogado e eu acho que é isso. Eu tenho que dar a cara a tapa, errar um monte de vezes e, às vezes, fazer um monte de coisa errada para, com o passar do tempo, eu entender qual que é o espaço que a gente pode criar para a gente e para as outras pessoas também, né? Eu não consigo viver sozinho, não consigo viver sozinho mesmo. Não consigo mesmo. É isso. Em resumo, concordo com tudo que o Caio falou, mas ele só falou merda. Então é isso. Não, em resumo, eu concordo com tudo que o Caio falou, mas você é mais profundo do que eu. Você pensou, assim, em toda aquele negócio da afrodescendência, de toda a sua família e tudo mais, entendeu? Eu concordo muito, eu acho muito legal essa parte, mas eu também gosto dessa parte de pra trás só pra poder pegar impulso, entendeu? Ok. E eu acho que são coisas que se complementam, né? Eu gosto das visões que vocês trouxeram. Enfim, não tem que gostar de nada. Lucão, o que é ser um pai preto para você? É fogo, né? A gente concorda muito, assim. Eu vejo no Caio muito o que o Vitor é também. O Vitor geralmente ele traz essas reflexões bem profundas no coletivo. Eu também gosto muito de, que nem o Leandro, direto ao ponto. Então, muitas vezes é engraçado a gente ver como é que existem essas similaridades, né? Cara, é muito isso, assim, essa coisa de estar preenchendo os espaços. Acho que é super necessário. Muito que a gente conversa no grupo lá de moderadores, né? Quando a gente fala de política, de finanças, quando a gente fala sobre, né, tanto descendência quanto afrofuturismo, por exemplo, a gente está pensando justamente isso, sabe? Tudo bem, a gente tem que falar do nosso passado, tem que reconhecer, tem que construir e escrever nossa história. Isso aí é fundamental, mas também tem que partir do que a gente tem hoje para imaginar lá na frente. Então, ser pai preto é realmente se preocupar com o que vai acontecer lá na frente, porque a gente está cheio de exemplos péssimos, e como é que a gente vai enfrentar essas batalhas, né? Então, como o Caio falou, assim, ter esse medo do que meu filho vai enfrentar, se ele vai ser abordado na rua, se eu vou ser abordado na rua de forma injusta, se eu não vou ser preso, se eu não vou tomar um tiro. Eu, assim, quando fala de morar fora, eu tenho muita vontade, mas só por causa da segurança. Eu não tenho vontade porque vou ganhar muito mais dinheiro, só por causa da segurança. Porque lá fora, eu imagino, né, que nesse sentido seja menos perigoso. Porque aqui a gente pode, a qualquer momento, passar um policial e se chamar com a minha cara e é isso, ponto final. Não que lá fora não aconteça, também acontece, mas é bem menor do que aqui dentro, né? Então, eu falo, cara, você vai na Zona Sul, você mal vê, assim, do Rio de Janeiro, né? Você mal vê um policial armado, um cacetete, um taser, uma pistolinha ali bem misturada na roupa dele. Tu tá aqui na Zona Norte, parece que os caras estão indo pra guerra. Os fuzis apontados para fora. Então, a questão com relação à paternidade preta, eu primeiro vinculo muito a questão da segurança e, em segundo momento, até em paralelo, em questão da educação. Porque o meu filho está na escola pública. O que está acontecendo agora no governo está destruindo a educação. Então,
futuramente eu preciso ver se eu vou botar ele numa escola particular, o que eu vou fazer. Não vai dar para... Os danos que estão acontecendo agora vão reverberar durante muitos anos. Então, assim, esses são os pontos que eu penso sobre a paternidade preta, que a gente precisa também se preocupar aí para frente. Mas então, não é só coisa ruim, mas nesse sentido a gente tem esse medo. Não é só coisa ruim, mas é muita coisa ruim, né? É complicado, né? Mas, assim, existem coisas boas. Eu acho que, só interrompendo, pegando o gancho do Lucas, né? Essa questão que eu falei de você ver aonde você meio que se ferrou, aonde você errou para você passar pro seu filho, é bem disso. Por exemplo, uma abordagem policial. O que você vai fazer na abordagem policial, né? Acho que a gente tem experiência com isso, saca? Ou quando, por exemplo, quando o seu amiguinho te chamou de alguma coisa na escola, saca? Muitas vezes, até pra nossa geração que tá aqui, todo mundo aqui, nós não tivemos uma reação ou não tivemos uma reação à altura, saca? Mesmo que seja um soco na nuca, mas nós não tivemos uma reação à altura. E eu não quero que o meu filho, ele se paralise com esse tipo de violência, né? Saca? Eu quero que ele reaja. Tem uma questão que a gente uma vez estava até debatendo com o Humberto, até no coletivo, é assim, meu filho tem 2 anos e meio, acho que o de vocês tem 3, também tá 2 nessa faixa, né? Acho que a maioria tá nessa faixa. Isso, 3. Eu tava ouvindo um podcast sobre a alimentação de vocês, achei fabuloso aquele podcast sobre alimentação, que super me identifiquei com tudo ali, falando sobre a questão de refrigerante, de doces, de tudo. Falei, caraca, é muito isso, assim. Né? Achei maravilhoso, porque realmente, a partir de qual idade, como é que vai ser a introdução, tem problema comer doce a partir dos 2 anos? Me respondeu muitas questões, foi maravilhoso. E assim, a gente fica pensando, como é que o meu filho está com 2 anos e meio ainda, então ainda não sofre, não entende muita coisa. Mas a gente prepara ele para situações que podem acontecer, e aí nisso ele já fica blindado, ou a gente não marca isso nele, tipo, não precisa falar de racismo, mas quando acontece ele está despreparado. Qual que é o certo, qual que deve ser o melhor para a gente poder fazer, né? Eu acho que preparar o melhor, só que sou eu. Eu, Caio, eu não tô falando em nome nem do Afropai, nem do Pais Pretos. Eu acho que tem que preparar justamente porque na hora do choque, bicho, é difícil. Saca? É verdade. Cadê o Humberto? Pô, cara, pra mim é aquilombar, né? 2 coisas, é aquilombar, porque a própria realidade preta, infelizmente, é uma realidade de completo abandono emocional. Eu não sei vocês aqui, mas eu precisei paternar cedo. Eu acho que eu com 9 anos, 10 anos, já tinha que paternar a prima, já tinha que paternar a irmã, porque não tinha, né? Não tinha referência paterna na vida dessas pessoas. A minha prima foi abandonada bebê ainda, então quando chega aquela idade, né, que acho que ela já estava com 8, 7, que sente muita falta de um pai, eu já precisei ficar ali abraçando ela, eu 3 anos, 2 anos mais velho, já tendo que, sabe, simbolizar essa figura paterna para ela. Depois nos estudos, com a minha irmã, a mesma coisa, porque meu pai, ele foi transferido, né, pela Marinha, ele morou na Bahia uns 5 anos. E quando a minha irmã mais sentiu a necessidade, né, de ter um pai ali, o meu pai não estava, e eu fui essa pessoa que ficou ali acalmando e ajudando com coisas da escola, enfim, fazendo esse papel. E mais tarde, ainda na juventude, nos meus, sei lá, 22 anos, já tinha pessoas altamente experientes buscando conselho, assim, porque eu acho que na comunidade preta, essa coisa do afeto é muito ausente. Bell Hooks, ela dá um mergulho nisso, associando até a escravização do povo preto. E se você se sensibiliza para essa questão, começa a olhar em volta e ver a falta que faz a figura paterna na vida das pessoas, sejam amigos, sejam parentes, sejam conhecidos, e você se sensibiliza a ponto de tentar mitigar essas dores, você inevitavelmente vai se ver paternando. Eu acho que é uma coisa que é quase que indissociável
do homem preto que se entende como sensível, né? Você acaba sendo convidado ou forçado a viver isso, né? Então, primeiro, é aquilombar. E segundo, eu acho que é sankofa, né? Muito no caminho do que o Caio falou. É olhar para trás para que você possa ir adiante. Eu olho para muitas coisas que, para mim, foram importantes, né? Ou coisas presentes ou coisas ausentes, e procuro garantir que o meu filho, pelo menos, tenha essas referências. Por exemplo, afeto. Para mim era algo muito importante, mas o meu pai teve esse modelo provedor de amar dando presente, dando coisas. Então, o meu filho tem 2 anos, ele está o tempo todo ouvindo eu te amo, recebendo um cheiro, um afago, né? Coisas que eu não tive, né? Não ouvi nada disso, né? Eu te amo, beijo, não teve, cheiro, afago, nada disso. Meu pai era aquele cara que dava um videogame, dava uma bike, dava a melhor educação possível, né? Estudei no colégio de aplicação, passei em 4 universidades públicas sem cursinho nem nada, mas tudo porque ele valorizava essa coisa do ter condições, ter meios, né? Porque ele viveu essa privação, né? Cresceu em favela, né? De bom sucesso e tal. Não queria isso para mim, então entendi que pela educação eu ia conseguir escolher o que eu quisesse para mim. Então foi um valor muito forte, tanto que eu tive um destaque muito grande nessa questão da educação, mas essa questão do afeto foi muito ausente. Então, quando eu descobri minha paternidade, primeiro eu tive o medo, né, de não conseguir ser afetuoso por não ter tido essa referência, mas depois eu fui, através do próprio quilombo, Pais Pretos, aprendendo, né, a como forjar em mim esse afeto, né, que eu não recebi, já paternando, né, os outros pais também do coletivo. Então, para mim, basicamente, é aquilombar e sankofa. Eu acho que resume a paternidade preta. Realmente, eu concordo com tudo, muito que vocês falaram. A paternidade, para mim, ela cai num lugar, a princípio, de falta, né? De um pai. Eu fui criado só por uma mãe preta, e que eu acho que todo mundo aqui que está ouvindo e que está conversando aqui sabe o quanto uma mãe preta tem que trabalhar nesse país aqui para poder sustentar um filho. Imagina quem tem mais. E então minha mãe ficava muito tempo fora de casa. Então eu fui criado por todas as minhas outras 6 tias. E que os maridos, tirando um que inclusive faleceu de Covid, que teve uma presença muito forte na minha vida, se fazia ali, né, aquele pai mais próximo que eu tinha, de tipo assim, caramba, que da hora, ele chega, ele abraça, enfim, aquela coisa ainda não falada, ninguém chegava para mim e falava, mas tinha uma observação ali, inclusive da falta, né, de tipo assim, caramba, meu amiguinho tem um pai, enfim, o pai ensina a jogar bola, ensina a empinar pipa, enfim, essas coisas, e que faltava em mim. E aí, quando eu me tornei pai, eu falei, nossa, é hora de lidar com todos esses monstros que a vida inteira ficou ali meio que escondido, e agora chegou sua hora, né? A hora de eu entrar em campo e falar, e aí, todos esses anos de reflexão, ou não, que você fez, agora é a hora que você... O que você vai fazer com isso, né? Vem aí uma criança, a gente não sabia se era menino ou menina, e pra gente pouco importava, mas vinha uma criança e que me forçou a pensar, a refletir sobre a paternidade. E eu caí num campo muito menos, da conversa muito menos da paternidade em si, lavar roupa, trocar, dar banho. Caiu muito menos nesse campo e caiu muito mais no campo do masculino em si, do homem que eu queria ser ou que faltava em mim. Então eu fiquei assim, me pegou muito nesse ponto, que nunca foi, pra mim, eu já tinha entendido que o carinho, o afeto que minha mãe também pouco me dava, né, era de uma forma muito mais ríspida. É o que eu costumo falar lá no podcast, que a gente conversa. Minha mãe, ela me dava um amor da proteção, no sentido de, tipo, você tá levando RG?
Você vai sair com essa roupa? E isso tudo já tá dizendo, olha, você tá levando RG? Porque assim, o estado é violento, se você sai na rua e um policial vai com a tua cara, ele te para, você tá sem RG, ele acha que é o suficiente pra te matar, te jogar em qualquer lugar aí, e é isso. E eu te amo demais. Te amo demais pra te ver numa situação dessa. Era o jeito que minha mãe falava, esse eu te amo. Só que eu senti uma necessidade de um outro tipo de amor. E era muito mais do diálogo, do afeto, enfim. Então eu acabei... eu já sabia que isso ia construir, de fato, com o meu filho ou filha naquele momento. Eu sabia que ia ter muito diálogo, muito afeto, muito carinho. Isso eu tinha muito claro na minha mente. Só que me faltava um outro lugar, que era o lugar da masculinidade. Então, como que eu vou fazer para ser parceiro da mulher que estava tendo meu filho ou filha? Então, acho que caiu muito mais esse lugar de, tipo, independentemente de estar junto ou separado. Era como que você vai ser esse pai? Você estando junto com essa pessoa ou não? Então, paternidade, para mim, ele caiu nesse lugar do cuidar, né? De trabalhar esse verbo e o lugar da masculinidade em si. E parar de tentar afastar e tentar trabalhar essa questão do homem preto foda e hipersexualizado e que isso, aquilo, outro. Então, foi onde mais me pegou, assim. Eu não achava que fosse jamais passar por isso. Tanto que todas as minhas outras buscas sobre paternidade foram sobre paternidade em si, o que fazer. E aí eu vi que eu tinha que vir muito antes, entender o homem que eu era. Então, acho que cai nesse lugar, assim, a paternidade para mim. O antes do pai ainda. Essa questão do... desculpa, Vitor. Não, por favor. Tem essa questão da paternidade fazer com que nós reavaliemos nossa vida, né? Porque, basicamente... ser pai, ser mãe, né, nós criarmos uma pessoa do zero, entre aspas, e passarmos nossos valores. E nossos valores vieram desde o berço, né? Aí você começa a reavaliar. Peraí, isso aqui não era legal. Ou eu não tô achando isso legal. Peraí, isso aqui me falta. Ou isso aqui eu tenho excesso, né? Então eu acho que ser pai não é algo... que basicamente você tem um filho e tá na pedra, você é pai. Não. Eu acho que à medida que seu filho vai crescendo, você vai crescendo como pai. É uma evolução dupla. Né? São crianças como você. Basicamente. Pega o violão, vamos fazer um luau aqui do Renato. Cara, é muito isso, essa construção de ser pai é igual ser mãe, né? A pessoa fala, você nasceu pra ser mãe. Não tem essa de nascer pra ser mãe, nasceu pra ser pai. A gente se constrói junto, né? Exato, isso, né? É verdade. Eu acredito nisso, ninguém nasce pra ser mãe ou ser pai. Aliás, isso é bem machista, né? Tipo, você nasceu pra ser mãe, né? Eu acho isso um absurdo, cara. Porque ninguém fala você nasceu pra ser pai, saca? Não, ó, eu vou te falar que eu já ouvi isso já. Pô, você tem cara que vai ser um bom pai, que vai ser bom pai. Realmente, sim, um bom pai. Me reconheço como um bom pai. Agora, sim, essa coisa de nasceu pra ser pai, nasceu... E é complicado, né, mano? Porque te dá uma responsa, te joga numa responsa do tipo, eu tenho que ser bom, porque é o que esperam de mim, né? E aí? Aí é mais um peso, né? E o que é ser bom... E o quanto esse reconhecimento vem muito mais fácil pra gente, né? Todos os dias de manhã eu tenho que passear com a Moana na rua, porque senão ela enlouquece. Obviamente, né? Uma criança de 2 anos não vai ficar o dia inteiro em casa. Então ela, pai, quero ir na rua. E aí eu vou com ela. E aí esses dias, enfim, todos os dias de manhã e à tarde, eu passo algumas horas com ela na rua. Ela me passou uma mulher e falou assim: eu acho tão lindo você passear esse trajeto que você faz com a sua filha e nananã. Aí eu, tá bom, obrigado e tudo mais. Mas eu fiquei refletindo, tipo assim, caramba, mano, tem uma mina ali lavando roupa, cuidando de 3 filhos, trabalhando pra cuidar de outro. O trabalho dela é cuidar do filho de outras pessoas. E ninguém em nenhum momento fala pra ela, cara,
que bonita essa sua trajetória, né? Você tá lavando roupa ali e a outra... Enfim, até aí a gente acaba sendo privilegiado, né? Isso é de verdade, porque quando eu falo que eu sou pai solo, né? Eu moro com meu filho e tal, né? Separado da mãe dele. E aí quando eu falo, a pessoa, que isso, não sei o que lá. E a mãe dessa criança, cadê? O que aconteceu com ela? Falando, gente, eu escolhi morar com meu filho. Aí a pessoa fica assim, não, a mãe abandonou. Então a mulher sempre é culpabilizada ou então não é reconhecida. Acho que essa é uma batalha que a gente tem que fazer nosso papel e falar, não é nada demais, é natural, deveria ser mais natural, né? E acho que essa é um ponto importante para a gente tocar, porque a paternidade sem essa rede de apoio, pode ser ela mãe, pode ser ela outro pai, pode ser ela outra mãe, enfim, ela é importante, porque não se faz, né? Qualquer coisa que se faça sozinho nesse âmbito do cuidar, de trabalhar no crescimento de uma criança, ela tem que ser feita com uma rede de apoio. E aí eu não vou estipular gênero aqui ou papéis, mas assim, cara, a gente precisa entender que a parceira ou parceiro, o parceiro, é interessante ter do lado. Vamos tirar essa coisa do não, eu sou guerreiro, eu vou pra frente, eu sou guerreiro, eu vou cuidar do meu filho sozinho e... Por que não, cara? Você tá se matando como ser humano, tirando assim... Eu converso muito com a Isa, né? E eu falo, cara, da hora, eu tô com a minha filha o dia inteiro e tudo mais, mas assim, eu não quero isso. Eu não quero ficar com ela o dia inteiro. Porque há sofrimento em mim e há sofrimento nela. Porque eu tô trabalhando, não tô com ela pra cuidar dela. Estamos aqui de tabela, eu tô fazendo as duas coisas de tabela. Cuidando da minha filha e trabalhando. Então há um sofrimento nela. E eu não quero fazer isso sozinho. Eu queria ter uma rede de apoio que pudesse me suportar com isso. E na hora que você puxa essa responsabilidade, e a princípio parece ser legal, né? Porque aí parece até um filme da Marvel, assim, um pai super poderoso e que trabalha e faz... Mas não, cara, porque eu me sinto triste e insatisfeito com a minha paternidade, porque tem hora que ela quer ir na rua, tem hora que ela quer brincar, e eu tô no meio de uma reunião. E aí eu vejo ela se espernear, eu vejo ela chorando, eu vejo ela agoniada, extremamente ansiosa e estressada, e eu não posso. Aí eu falo, caramba, mais uma vez falei na minha paternidade. Pode falar, Lê. Não falhou não. Você só tá sendo um ser humano como qualquer outro e tá isso mesmo. No meio da pandemia tá todo mundo doido, todo mundo perdendo cabelo, ninguém tá com paciência pra nada. Eu tô sem paciência pra poder trabalhar, tô sem paciência pra poder dar aula, tô sem paciência pra poder tratar com todo mundo, com tudo o tempo inteiro. Então assim, não falhou não, tá indo muito bem, tá? Tá tudo tranquilo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E assim, cara, na boa, eu acho que assim, existem alguns papéis que a gente acaba desempenhando mesmo com o passar da evolução da nossa paternidade, maternidade, da nossa vida, né? Existem papéis que são esperados em sociedade que mulheres e homens performem, e é normal, é natural que exista isso, porque é uma sociedade, as pessoas vivem o tempo inteiro de performar papéis. Pode ser que seja um homem preto performando papel, uma mulher preta performando papel, e aí tá tranquilo, eu não vejo problema nisso não. O meu problema é que ainda assim, se a pessoa decide performar um papel de que ela vai ser uma mãe que vai sair para poder trabalhar, eu queria que as pessoas não tivessem que emitir a opinião delas que não foi solicitada, de ter que comentar acerca disso, porque assim, não diz respeito a você, né, meu anjo? Então fica calado na boa aí e tá tranquilo. E se um pai, com toda a sua dificuldade também, ficar em casa com o seu filho, tá tranquilo também, e tá tudo bem. E aí ninguém tem que ficar batendo palminha, não. Eu me cansei de bater palminha. Fui lá outro dia pular num trampolim, nesses negócios de trampolim. Aí chegamos lá, na primeira hora, para chegar lá não ter ninguém, porque eu não suporto seres humanos durante a pandemia, né? Porque é assim. Aí cheguei lá, pulamos lá durante, acho que foi 1 hora pulamos. Aí descemos do trampolim, já tava começando a encher de gente, eu já comecei a ficar desesperado, cadê minha máscara, cadê meu oxigênio? Aí fomos, entramos dentro passamos lá, tinha uma ilhazinha de livro. Aí nessa ilhazinha de livro, aí a gente começou a rodar, o Ben parou assim, papai, olha aqui esse livro
de todas as princesas da Disney. Papai, eu preciso disso. Eu falei assim, você precisa disso? Assim, o Ben tem um monte de livro, não tem... Por que a criança ela tem esse vocabulário? Eu preciso disso. Como se isso fosse depender da vida dela, sabe? Eu estou muito cansado disso. E aí, como é que eu vou lidar para poder ensinar para ele que ele não precisa disso? Mas aí eu incentivo a argumentação do meu filho. E quando meu filho vem com a argumentação, é que eu gosto. Ele fala assim, papai, deixa eu te explicar. Eu ainda não tenho como construir uma história, uma brincadeira, colocando as princesas também enquanto personagens. Eu preciso delas. Porque, por exemplo, a Mulan, ela luta, papai. Eu preciso de alguém para poder lutar. Aí eu falei, entendi, tá tudo tranquilo, entendi qual que é a intenção. É a Elsa que vai congelar. Sabe aquele filme do Detona Ralph, quando tem a cena final do Ralph, que todas as princesas olham pro Ralph caindo e falam assim, o quê, Caio? Elsa não, Froze, fala direito. É Elsa. É Froze o nome dela. É Elsa. Aí, a Frozen. Aí tem uma parte que o Ralph tá caindo, assim, aí todas as princesas falam, olha o homem em perigo, precisamos ajudá-lo. Gente, eu rio chorando naquela cena, sabe? Porque todas elas usam todos os seus poderes. Eu entendi muito bem. Ele entende muito bem qual que é por exemplo, ele sabe que até chegar na complexidade da coisa, vocês vão entender. Mulheres ficam grávidas. É isso, sabe? É um papel que somente mulheres podem desempenhar. Eu entendo toda a complexidade, depois todas as camadas, transgênero e tudo isso eu consigo compreender. Mas ele falar assim pra mim, ele falou, você tá muito gordo. Você tá grávido, papai? Nossa, bem. Não tô. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Aí ele falou assim, mas porque você é menino, né, papai? É bem difícil ficar grávido. Eu falei, é verdade, meu filho, é meio difícil. Até ele chegar a entender a complexidade, que eu entendo, vai demorar. Mas assim, sem muita dificuldade, sabe? Ele quer o livro das princesas, entrega o livro das princesas pra ela e tá bom demais. Aí a moça vem falar assim, é muito legal você fazer isso, porque as pessoas geralmente são muito tapadas e querem livros. Outro dia um pai apareceu aqui dizendo que queria um livro de macho pro filho dele. Aí eu falei assim, meu anjo, nunca vai chegar a ler livro nenhum na vida. E permanece voltando no Bolsonaro. Enfim... isso tudo é para poder amarrar e dizer que eu acho que existem papéis que são desempenhados sim na sociedade pelos gêneros, raças, quaisquer que sejam. Eu acho que esses papéis são fluidos o tempo inteiro, não existem papéis que são pré-determinados, mas é aquilo que você entende enquanto a sua identidade, aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você está oferecendo para a sociedade, e ninguém tem nada a ver com a sua vida. E se você quiser, você dá a desculpa que você quiser, você dá a satisfação para as pessoas, se você não quiser também, você não dá satisfação para ninguém, e tá tudo bem, tudo ótimo. O brasileiro tem um péssimo hábito de cuidar da vida demais dos outros, sabe? Quer saber quem é gay, quem não é, quem é lésbica, se tá traindo com não sei quem, por que você tá sozinho na casa, por que você tá cuidando do seu filho e não a sua mãe. Eu entendo muito bem que são as mães, geralmente, que tradicionalmente, eu sei, gente, mãe a gente tem muita certeza quando nasce e tudo mais, e eu entendo porque, por exemplo, para poder conceder determinados benefícios sociais, é o nome da mãe que vai, eu entendo tudo isso, mas existem umas outras coisas, umas outras camadas aí que a gente precisa entender também, que formam tudo isso. E aí isso tudo era para dizer, não sei qual que... Era só para poder comentar isso, que foi um monte de coisa que juntou da minha cabeça que eu tava querendo falar há um tempo, sabe? Aí juntou e eu acabei falando aqui um monte de coisa. Mas é isso. Em relação ao Vitor, até eu acho que me resumindo uma outra parte da conversa, é Simone Biles, né? É tipo, poder desistir e saber que você não precisa dar conta de tudo, né? Você não é super-herói, você não é super... Né? No teu corpo tem limites. Eu adoro o tio branco de televisão de 10 mil reais criticando, que tá assistindo na sua televisão, criticando Simone Biles. Olha, sinceramente, se enxerga. Não consegue nem ir na cama elástica que tu foi. Eu não consegui ir na cama elástica que eu fui, não sei pra que eu fui lá. Fiquei com 2 minutos, eu tava pulando, já tava assim... Benzinho, papai não dá conta, vamos ficar aqui na piscina de bolinha. E pronto. Não, pelo amor de Deus, falta de paciência. Exatamente. Não, e é uma coisa
principalmente quando há essas críticas ou certos tipos de conselhos que assim, é muito partindo do que a pessoa faria e não partindo do que aquela pessoa está passando exatamente, né? Então, assim, o conselho é tipo assim, eu tô aqui ganhando meus X mil dólares, X mil reais, e aí vem a mãe lá e, puta, tá foda, não tô conseguindo dar isso. Veja só, é só você fazer isso. Pega uma garrafa d'água, vende por R$2, você compra mais não sei quantas, e você vai ter não sei quantas mil garrafas, e você vai ter não sei quantas mil... Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Deixa eu te falar um negócio, mano. Ser bom em economia com dinheiro é fácil, mano. Agora eu quero ver você ser bom em economia... Eu vou citar nomes, hein? Felipe Rett. Entendeu? E aí? Tá quentinha. Como que faz? Como que você... Então, acho que assim, é um outro lugar que nós, de uma forma geral, temos que conversar, pensar sobre o lugar de acolhimento, que muitas vezes é esse lugar que a gente quer colocar, né? Dar um tipo de acolhimento para aquele pai, para aquela mãe. Deixa eu te acolher. Por que você não faz isso e isso? Só que aí você fala um bagulho, mal nada a ver, tio, que a pessoa já tentou fazer, não consegue fazer, não tem ferramentas para fazer. Isso daí só gera mais frustração. Então, algo que a gente pode pensar como um todo. Enfim, seja você branco, preto, principalmente branco. E homens também, porque... Às vezes a gente chega em casa, era só fazer isso, né? Fala pra mulher quando passou o dia inteiro fora, chega dando dica do que fazer em casa ou não. Mas é sempre colocar nesse lugar. E aí eu queria já puxar o gancho pra gente, porque aqui a gente já falou o quanto é difícil e tem muita dificuldade em criar filho. É extremamente difícil. E é isso. Porém, eu queria, nessa pergunta agora, destacar, para mostrar também para os novos pais que estão nos ouvindo, que também há momentos mágicos. Então, isso tudo é um esforço para que a gente possa fazer novas memórias para nós como povo e para os nossos filhos singularmente. Então, eu queria começar com o nosso filósofo Caio aí, para ele falar um pouco, sei lá, destacar um momento que foi mágico com seu filho. Você tem esse momento ímpar, assim, mágico com o filho ou não? Ou é difícil destacar? Eu tenho alguns, mas eu já quero me livrar desse peso que o Leandro deixou aí de filósofo. Que porra, não, né, gente? Não, né? Teve um momento... Papai, como você acha? Tem esse momento também de agora. Espera um pouquinho, filho. Teve um momento em que... Filho, sem gritar no microfone do papai, por favor. Teve um momento em que eu tava cozinhando, fazendo almoço, né? Geralmente quem cozinha aqui sou eu, né? E o Gael, ele adora mexer com água, ele adora ir pra cozinha comigo, né? Comigo, com a Rosário, minha mulher. E ele pediu esse dia, né? Pra me ajudar a lavar a louça, segundo ele, né? Lavar a louça pra ele é só você ligar a torneira e ele fica lá bagunçando, assim. Agora ele pega a esponja, faz uma coisinha ou outra. E assim. acaba com detergente. Não, detergente eu deixo longe. Caro. Sério, o detergente aqui é caro, gente. Então, e eu marquei esse momento que eu tava lá cozinhando e ele feliz pra caramba do meu lado lá. A tia da minha mulher fez um aventalzinho pra ele não ficar se molhando o tempo todo, né? E eu marquei esse momento. Eu tava sozinho, igual hoje, que eu tô com ele aqui, né? A Rosário tinha ido trabalhar no escritório. E esse momento ficou marcado pra mim. Eu até escrevi, né? Eu gosto de escrever algumas coisas e tal. E eu escrevi pra, sei lá, qualquer dia eu esquecer. Ele escreveu e não queria ser chamado de filósofo. Agora vem Mas qual que é o problema? Isso. Eu escrevo algumas coisas, Leandro. Cara, você é acadêmico, você vive de escrever. Não vem com essa. E esse seria o momento. Um dia que o Gael tava lá comigo, eu cozinhando, ele do meu lado,
sei lá, eu me senti acompanhado, saca? Eu acho que ter filho tem esse negócio de você ter uma companhia assim que você não tinha, não existia, cara. Eu acho isso louco. Foram vários, é difícil, muito difícil destacar mesmo, mas a gente sai bastante para poder fazer algumas coisas na rua, a gente sai para poder ir na pracinha quando não tem ninguém, porque, como eu disse, eu odeio seres humanos durante a pandemia, porque os seres humanos estão sempre sem máscara, sempre perto de mim, cuspindo na minha cara, e aí eu quero fazer assim, eu sou grupo de risco, porque eu sou professor, né? Então eu sou grupo de risco. Você já odiava antes, agora tem mais desculpa real para poder odiar de verdade. O cientista político que odeia a sociedade. Mas geralmente esses momentos mágicos são quando eu vejo eu ensinei a ele a fazer uma coisa e ele foi e fez. Ou então, quando ele começou a nadar e aí eu soltei ele na água, aí ele foi nadando, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ou então, quando a gente aposta a corrida e eu tô vendo que ele tá correndo certinho, sabe? Que ele não tá aquela criança assim, meio, tá só jogando o corpo pra frente, mas que ele tá fazendo esforço mesmo pra poder correr. Ou então, quando a gente monta alguma coisa junto com os bloquinhos, e aí ele fala assim, olha só, o seu é grande, mas o meu é pequenininho. É porque o meu é pra mim, o seu é pra você. E aí ele consegue fazer coisas assim semelhantes. Eu falo, gente, essa criança é uma gênia. Mas não é só um ser humano igual a qualquer outro. Vai chegar um momento pra fazer um monte de coisa errada. E eu não tô preparado para esse momento. Então eu quero deixar esse momento para mais pra frente. Mas momentos mágicos... muitos, difíceis de descrever, mas geralmente quando eu tô com ele, quando a gente tá conversando alguma coisa, coisas que ele solta, pessoas que ele convida para conversa que não estão presentes, né? Não sei, às vezes espiritualmente estejam presentes, mas não estão presentes, mas que ele costuma fazer isso. Genial. E Lucão, fala aí, eu acho que a gente já presenciou alguns aqui no podcast. Cara, o que acontece? Meu filho tá com 2 anos e meio, então é a fase que tá aprendendo a falar, tá aprendendo muita coisa, então é como vocês falaram, não tem um momento específico, mas assim, sempre que ele vem com uma novidade que eu achei que ele não ia captar, é assim, hoje eu tava andando na rua com ele olhou pra minha orelha, aí começou a falar do nada, quando tu falou assim, tá sem brinco. Falei, caraca, da onde que ele tirou? Assim, realmente tava sem brinco. Porque, né, tava no plantão, mas assim, do nada. Então, falei, cara, me surpreendeu. Então, são coisas que, essas surpresas que eles fazem do nada, é onde me surpreende, é onde me conquista. Eu deveria escrever que nem o Caio, para poder não esquecer. Porque eu esqueço, meu maior problema, meu maior defeito é esquecer. Então, eu vou esquecer essas coisas e gostaria de gravar. Aí eu tenho que... Porque são momentos mágicos, assim. É incrível. As novidades, né? Eles conseguirem fazer as coisas novas que a gente ensinou, achou que não ia aprender e aprendeu, faz direitinho, faz bem. Isso é mágico. Então, uma coisa só, não sei se eu consigo, mas eu posso falar da mais recente, que foi essa. Hoje estava um menino aqui consertando o encanamento que ele quebrou, o Akin quebrou o encanamento, pegou a vassoura, ficou batendo no cano. Aí o rapaz consertando ali, aí ele abaixado assim, passando a massa, aí ele olhou pra bunda do cara e falou assim, a bunda, aquele cofrinho aparecendo, né? Aí ele falou, é a bunda do Tião. Eu falei, cara, como assim? Então, isso, essas coisas que me conquistam. Mas eu vou esquecer, então eu vou escrever um dia pra poder registrar. Vai lá, Humberto. Escreve. Vai lá, Humberto. Eu acho que é cada superação, né, que o Apollo vive, né? Não por uma questão de capacitismo, né, mas porque eu vejo que ele está sendo melhor para ele mesmo, né? Que ele está conseguindo fazer uma coisa que antes ele não conseguia e ele queria fazer, era importante para ele. Por exemplo, subir escada, né? Ele tinha maior medo e tal da escada, de cair, que aqui em casa é bem alto e tudo. E agora ele sobe, assim, de boa, né? Não fica... Que antes ele tentava pegar minha mão, me dar a mão para ter segurança. Agora não, ele vai subindo com tudo e tal. E a primeira vez que aconteceu algo assim foi quando ele começou a andar. Eu nunca esqueço, porque ele tentava ficar em pé e caía de novo, direto, assim. E dava uma pena. Aí um dia ele levantou, foi ensaiando cada passo, foi rolando... E ele começou a andar, assim, aí ele fez uma curva e voltou, assim, me deu um abraço. Aquilo ali foi uma coisa que marcou muito, porque a minha esposa está trabalhando direto, né? Então eu fico com ele o dia inteiro, né? Então
eu estava acompanhando, assim, esse esforço dele para conseguir ficar em pé, para tentar andar. Então, quando eu vi ele andar pela primeira vez, assim, caramba, foi uma coisa que marcou muito, assim, para mim. Porque eu via que era algo que ele queria demais fazer. Ele já estava há muito tempo tentando. E isso, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E aí eu até fiz por coincidência, eu estava filmando ele no dia. E até joguei, assim, no Insta. Ou seja, uma coisa ficou eternizada lá. Ele um dia vai ver, assim. Acho muito bacana ter esse registro, assim, de uma coisa que foi tão marcante pra gente. É verdade. E, Lucas, escreva, cara. Escreve lá quando acontece... até para nós, assim, eu sou uma pessoa pensando... eu fico pensando assim nos meus processos de vida, o que pode ser um problema enorme. Mas eu penso assim, putz, como foi que eu aprendi? Como foi que eu comecei a ler? E aí eu lembro que eu comecei a ler com livros que eu tinha em casa, que era acessível. Aí eu fico assim, tem livros que eu leio físico ou no Kindle, e os livros que eu leio no Kindle eu falo assim, eu preciso comprar fisicamente e deixar aqui. Vai que um dia Moana chegue e leia. E eu acho que um dos momentos mais mágicos para mim, assim, é quando eu leio com ela, assim. Eu sento ela no meu colo e eu leio, e quando ela era bebê acontecia ainda mais, né? Porque agora ela não para quieta, mas... E eu li, assim, porque a leitura para mim foi muito importante. Foi extremamente importante na minha vida. E aí, na hora que eu sento com ela ali para ler, conto uma história, enfim, eu faço um certo teatro ali. Livro chato, livro para mim, eu tô lendo o meu livro, mas ela tá ali do meu lado, eu fico assim, cara, que momento da hora, que momento lindo isso daqui. E o andar também foi uma coisa sensacional, explodiu minha cabeça. Mas eu queria destacar um que me emocionou muito. Muito bobinho, foi muito bobinho, mas eu fiquei assim, comecei a chorar. Que foi quando ela tentou fazer cócegas em mim. E aí eu fiquei pensando no processo da cócega, né? Porque na cócega, em você não tem graça, assim, tipo, você tá fazendo no outro. E o legal, o que é engraçado é você fazer no outro, é você ver o outro feliz, dando risada. E aí eu faço muita cócega, né? Da hora que acorda, da hora que vai dormir. Às vezes a mãe dela fica, tá na hora de dormir, você tá agitando a criança, mas é mais forte que eu. Então, na hora que ela começou a fazer cócegas em mim, eu vi que, assim, nela, né, fisicamente, não era uma coisa engraçada, mas ela queria me ver sentindo aquilo dali. E aí eu comecei a chorar, e aí escrevi também, assim, Moana fez cócega em mim. É coisa assim, sabe? Mas porque, cara, como pode, né? Um ser desse tamanho, menos de 2 anos, tentando fazer alguma coisa que você faz por ele ali, né? O alimentar, na hora que eu tô comendo ali, ela chega ali, tá na boca, aí eu falo assim, isso tudo me faz chorar. E chorar, eu acho que foi a coisa mais mágica que a Moana fez na minha vida, assim, a constância do choro. Então, eu sou muito grato, e aí às vezes eu fico até me policiando para não dar todo esse peso, toda essa responsabilidade para ela, então só que entre nós, porque, né, imagina a responsabilidade de mudar um homem desse tamanho e tudo mais, numa criança, assim, né? Mas todos esses movimentinhos bobos, e que para nós, cada um tem, né, parece super bobo lá, lavar uma louça, ai, nossa, putz, falar da bunda do pedreiro, tipo, muito bobo. Mas que isso a gente fala, puta, que da hora esse momento. É gostoso. Apesar de todo esse trabalho que a gente tem com os nossos filhos, né? E é duro, é um trabalho, é diário. É noite sem dormir, que a gente tava conversando aqui no off. Noite sem dormir. Coisas que a gente não sabe responder na hora que a criança tá fazendo alguma artimanha. Mas tem esses outros momentos, e que para mim é sensacional, sem a romantização do paternar, mas é o que me faz pensar assim,
pô, mano, eu quero continuar nesse caminho. Tô puto com ela, aconteceu isso, ela fez aquilo, eu tô cansado, eu tô sem dormir, preciso entregar tal coisa no trabalho. Aí na hora que dá um sorrisinho X, que me abraça, que acorda perguntando de mim, assim, uma das coisas mais mágicas. Acorda, cadê papai? Eu falo, caramba, ela sentiu minha falta, moleque. Então, gravem, escrevam. Faça o que for, assim, se não por elas, por vocês, né? Por nós. Porque eu, às vezes, eu pego meus textos, olha que Moana não é nem tão grande, né? Tem 2 anos. Mas eu vejo alguns textos de lá de quando ela era pequena e eu falo, cara, esse dia foi da hora, mano. E mando pra mim mesmo, no meu e-mail, por exemplo. Então... Isso é mais registrem. Eu acho importante o registro, escrever ou foto. Eu gosto de escrever porque eu uso a escrita como um recurso para memória. Tanto é que eu lembrei exatamente do momento porque eu tinha escrito. Se eu não tivesse escrito, uma hora isso ia se perder, né? Então eu acho legal, até para um dia, qualquer dia ou outro, você vai ler, você vai pegar um caderno antigo e vai ler e você vai se surpreender. E por incrível que pareça, fazendo essa ponte, quem sempre me incentivou a escrever pelo menos datas das coisas era meu pai, porque eu desenhava, né? Antes de eu começar a vender pão e o caramba 4, eu ainda estava trabalhando em publicidade aqui, né? E meu pai sempre falou, eu adoro seus desenhos, só que você nunca coloca data. É bom você colocar para você saber a sua história, como você estava em tal data e você comparar. Então é dele que eu tirei até essa questão de escrever. Né? Que da hora. Não, data é importante. Eu fiquei... No começo da pandemia, assim que deu a pandemia, eu falei assim, vou fazer um diário da pandemia. E comecei. E aí, nesse diário, tipo, foi por conta da pandemia, foi o momento que eu mais fiquei junto com a Moana. Então, tiveram vários relatos, assim, e que às vezes eu volto lá no começo, dia 11 de março de 2020, assim, e vejo alguma... Falo, caramba, era esse momento, né, que era isso que estava acontecendo. E aí eu sempre tento fazer uma introduçãozinha do que está acontecendo socialmente, assim, tipo, por exemplo, na época, né, tantos mil mortes, tal, e o governo tá fazendo isso, tal, enfim. E depois eu vinha pro meu mundo, né? E aí você vê o contraste de, tipo assim, do caos que estava acontecendo, mas do acolhimento que eu estava sentindo, que eu estava tentando passar pra Moana, enfim, o processo que ela estava tentando fazer, de caminhar, de... Quando eu fiz ela dormir pela primeira vez. Tipo, isso tudo, que é uma coisa que eu acredito, que é a ideia da confiança da criança, quando ela dorme com o pai, né? Tipo, que o normal é dormir com a mãe, tá mamando, dormiu. E pra dormir com o pai, né? O que o pai tem que fazer? Aí você tem que se virar em 1001 pra achar como que a criança dorme. Eu acho super importante escrever, desenhar ali. E a data, como o Caio destacou, é importante também para você saber o que você está passando na sua vida nesse momento, né? Então, tipo, em 2019 eu vou saber que tá acontecendo X coisa e era assim, por isso que a escrita foi mais triste ou foi mais alegre. É legal. Eu gostaria de agradecer. Por favor, antes de você encerrar, por favor, quantas vezes por dia você canta a música da Moana pra Moana? Assim, uma estimativa. Tá, qual delas? O seu lugar ou qual que é? Porque eu adoro todas elas, sabe? Mas assim, só assim, estimativa, por alto, assim. Você sabe que... Não, é incontável, né? Primeiro que é incontável. Segundo que eu tenho medo da Moana não saber que o nome dela é Moana Mayumi. Porque eu chamo ela toda hora de Moana de Motonui, eu falo. E é uma coisa muito automática. Moana de... Principalmente quando ela tá fazendo alguma besteira. Moana de Motonui. Então, eu acho que pode haver essa confusão. Mas aí depois a gente trata, não tem problema. Não, mas fala pra mim a estatística e qual é a música? Eu não sei, eu não consigo. Eu fico o dia inteiro com ela e desde a hora que ela acorda, eu tento fazer dormir. É o dia inteiro, assim, eu acho que é mais de... Vou chutar aqui 100 vezes, assim. Porque toda hora eu sento, aí é automático, assim. É aquela principal, Moana,
vem ver, vem ver. É isso, toda hora. Principalmente quando eu quero tirar a atenção dela de arrancar o papel de parede aqui de casa, aí eu falo... destruir a casa, vem né? ver, vem ver. Fazem. Aí ela vem assim, correndo, tipo assim, ufa. Ela acha que eu vou... Uma hora não vai dar mais certo, né? Porque ela vai entender que toda vez que eu falo vem ver, não tem nada pra ela ver efetivamente. Mas eu acho muito lindo. Tanto a questão do desenho, e não tem como destacar a Moana, minha filha, do filme, assim, porque foi no mesmo período. Eu acho que a Moana, ela teve o nome dado antes da gente saber se seria menino ou menina, enfim. Uma amiga nossa na Austrália falou: ai, você é negro, ela é japonesa, a Isa é japonesa, vai ficar parecida com a Moana. Aí a gente falou: sai fora, nome de desenho, não sei o quê. Mas a gente não conseguiu encontrar outro nome. Não conseguiu. Eu quero Instagram, eu quero fotos, eu quero relatos, porque eu preciso... E ficou parecidinha. Eu preciso dessa fique aqui. Tá bom, pode encerrar, eu vou caçando. Muito obrigado por esse crossover maravilhoso com AfroPie e Pais Pretos. Agora a gente vai lá pro canal. Como que fala isso, gente? Pro podcast? Pro feed. O feed. A conversa vai continuar no feed do AfroPie, então corre pra lá pra continuar ouvindo a gente. Essa conversa que tá gostosa. Tem muito mais pra gente bater papo. Zé Amaral, Pai Preto.